Este é o programa Cindy News, produzido pela Universidade Corporativa Cindy Clube, setor educacional do Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo. Quem é nosso convidado hoje é o professor José Roberto Sarsano, que é também administrador, escritor e músico. Você lançou o livro, tal, e já no livro, na época do lançamento do livro, você esteve conosco aqui e falava do seu projeto, né? De um projeto de âmbito social. Uhum. O que é esse projeto que é decorrência do livro e que foi um caminho aí que você seguiu? Então, quando eu escrevi o livro, já não por autoavaliação, mas porque as pessoas falavam isso para mim, né? Essa história é uma história que merece ser contada e merece ser ouvida, né? Essa é a fase da minha vida artística aqui, né? Então, eu comecei a pensar, quando eu cheguei aqui nessa fase de vida que eu estou, quando você espreme a vida, né? E fala assim, bom, o que eu fiz de bom, né? Então, eu cheguei à conclusão que realmente essa fase foi a fase onde está o meu legado. Né? Apesar de ter sido executivo aí de grandes empresas multinacionais, etc., tal, isso, aquilo, o meu legado de verdade está aqui. Esse é um legado pessoal, uma coisa muito feita com muito amor, com muito carinho. E então eu pensei que eu poderia transmitir essa experiência para os jovens, né? Que é o que a gente costuma fazer nessa época da vida da gente, nessa fase da vida da gente. E então eu pensei o seguinte: o que eu sinto na juventude, o que eu sinto sempre, né, mas particularmente na juventude hoje, é que o pessoal tá perdido, né? Tem tanta opção, tem tanto excesso de tudo, de informação, de opção. Muita informação e talvez não correspondente ao conhecimento, né? E eles não têm claro que sempre com as honrosas exceções, né? A orientação que deveria existir, né? Então eu achei que para preencher esse vazio existencial que existe nos jovens hoje em dia, se eles preparassem um projeto de vida, passassem a refletir, alguém que pudesse conduzi-los, servir como exemplo, como referência, e conduzi-los a elaborar um projeto de vida e tomar decisões de carreira, tomar decisões de estilo de vida, do que quer ser, dentro de um contexto maior, olhando as suas necessidades materiais, espirituais, sociais, etc., né? Eu acho que eu estaria aportando algo positivo para esses estudantes, para esses alunos. E o projeto, então, ele tem um foco. Ele ensina a elaborar um projeto de vida. Mas ensina não de uma forma convencional. Não é assim como a gente falaria como executivo, né? Mais ou menos assim, onde estou, né? Estou satisfeito com o que eu estou aqui ou não, como é que eu cheguei até aqui, para onde eu quero ir, como é que eu vou chegar em quanto tempo. Isso é né? Executivo. Eu falo isso. Cria as metas e tal. As metas e tal. Eu falo isto, mas de uma forma lúdica. Eu faço uma comparação com um maestro, com a composição de uma obra musical, composição, arranjo e regência de uma obra musical. E nisto eu conto a minha história e uso como referência a minha própria história, a história da Elis Regina, os posicionamentos que Elis Regina tinha para os jovens na época, que são absolutamente válidos nos dias de hoje, né? E isso torna o projeto interessante para os jovens, né? Foi uma aposta que eu fiz e eu já levei para mais de 4.000 jovens isso em várias escolas estaduais e realmente tem tido um resultado assim muito bom. Então, em poucas palavras, porque no nosso tempo é curto, o que é um projeto de vida? Assim, se a gente falasse em alguns itens a ser desenvolvidos. Tá. O projeto de vida significa você elaborar de uma forma mais consciente a sua decisão do que você quer ser e fazer da vida, tá certo? Então, não se trata apenas de você estar no ensino médio e ver se você tem uma aptidão para exatas, para humanas, e daí você toma uma decisão, se eu estou com humanas, então vou fazer administração. Legal, eu gosto disso. Né? Mas você não está pensando no contexto da tua vida, né? Nos aspectos sociais, nas relações familiares, nas relações sociais diversas,
nos bens materiais, nas coisas materiais, nas coisas espirituais, e como tudo isso converge, né, para que você possa ser alguém útil e produtivo para a sociedade, tá certo? Então, quando eu falo em projeto de vida, eu falo sobre isto. Tá. É como fazer com estes ingredientes um caminho interessante na vida, da pessoa. Dois exemplos bem contundentes, né? Por exemplo, isso é tudo muito, todo projeto, tudo que eu falo tem acompanhado de vídeos, de audiovisuais, etc. Então, só para te dar um exemplo assim, eu coloco muito aquela questão do ter e do ser, né? Quando eu era músico, né? Eu não queria ter isso, ter aquilo. Quando eu tomei a decisão de parar de tocar, me tornei executivo para ter. E comecei a ter coisas como qualquer um de nós, apartamento, ter uma família, ter isso, ter aquilo, mas é completamente diferente. Então, essa diferença na busca do equilíbrio entre o ter e o ser, e aqueles que não têm essa diferença e só pensam em ter, geram projetos de vida que são altamente destrutivos. Um exemplo que eu dou é aquele acidente que teve aqui com um avião da TAM, 3054, que morreram quase 200 pessoas aqui, e tudo isso mostrado, cantado pela Elis Regina, com uma música de Milton Nascimento chamada Menino, muito bonita, numa interpretação magistral da Elis Regina, e eu faço uma releitura disso e coloco isso no contexto atual. Então você consegue ver claramente que aquelas pessoas, de todas aquelas, as empresas envolvidas, os executivos envolvidos, os políticos envolvidos, todos os envolvidos ali, cada um tinha o seu projeto de vida voltado a essa coisa do ter, do poder, essa coisa toda, sem preocupação com a vida humana. E o acidente ele é resultado não do erro do piloto, como o pessoal coloca assim de maneira simplista, mas de um conjunto de circunstâncias onde são pessoas que têm projetos de vida altamente destrutivos para a sociedade, né? Eu procuro mostrar isso bem aos jovens, né, para que eles tenham uma noção clara do que significa um projeto de vida construtivo para a sociedade, não só para ele mesmo, mas para a sociedade em que ele está inserido. Que na verdade o grande ponto deve estar no equilíbrio, né? Exatamente. Porque ele tem que pensar de uma forma coletiva, mas tem que pensar também no seu caminho individual, tal, porque é questão de sobrevivência, né, também. Se você me permite, eu vou te dar um exemplo de uma coisa que aconteceu com uma estudante de 15 anos, que se fosse só ela o resultado do meu projeto já seria um êxito completo para mim. Essa moça, quando eu estava dando uma palestra numa escola estadual, ela, depois de ver um vídeo onde eu mostro a diferença entre os estudantes e os jovens nos anos 60, nos anos 90, quando os caras pintadas, quando derrubaram o Collor, aquela coisa toda, né? Depois de ver isso, ela levantou no meio de 200 estudantes e fez a seguinte pergunta: olha, eu entendi tudo o que você disse. Eu só não consigo entender por que nós jovens estamos assim, tão alheios, tão alienados, comparando com essas outras gerações, né? Bom, foi uma pergunta difícil, eu respondi essa pergunta toda para essa moça, isso virou um ensaio meu, que está no meu blog e tal, isso, aquilo. E nessa mesma escola, 2 anos depois, eu levando o projeto novamente, essa moça estava lá. Ela ia fazer o vestibular. E ela veio com muito orgulho dizer para mim que ela tinha tomado a decisão de fazer ciências políticas, porque ela queria interferir nesse processo. Ela queria participar da vida. Tá aí. Então, Sarsano, nós estamos aqui terminando o programa. Sempre agradável conversar com você, porque é muita história, muita experiência, e falar desse projeto seu aí, que é extremamente recomendável para os jovens. Agora, você tem um site, não é? Tem? Tem. Você pode deixar aqui para a gente, porque claro, as pessoas
podem querer mais informações e lá vão encontrar. Sim, né? tem um site, é www.jrsarsano.com.br. E ele vai estar no vídeo aí, a pessoa pode copiar. E tem o blog, que é blog.jrsarsano.com.br também. Isso.